Os senhores senadores, demais pessoas que estão presentes poderão se inscrever para suas manifestações e vamos procurar fazer o debate o mais intenso possível. Já ficando aí para pensarmos, nós tivemos realmente mais de 1.500 sugestões nas consultas públicas. E, de repente, nada disso foi aproveitado e apareceu a tal da alternativa 5. No momento oportuno, nós vamos colocar, e aí vamos ter a oportunidade de saber por que foi essa evolução e essa desconsideração com mais de 1.500 sugestões colocadas. Eu passo a palavra ao senhor Rodrigo Sawaia, presidente executivo da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Absolar. Senador Major Olímpio, bom dia. Gostaria de, em seu nome, desejar bom dia a todos os senadores e senadoras aqui presentes hoje. Bom dia aos demais participantes que estão aqui na mesa conosco, à sociedade que nos acompanha, a quem está aqui presencialmente também. Eu venho trazer a palavra da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, as nossas visões, recomendações a respeito desse importantíssimo tema para o desenvolvimento sustentável e para a competitividade do nosso país. Com licença. Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, trazendo hoje a mensagem de mais ou menos 600 associados, empresários que atuam nesse segmento em todos os elos da cadeia produtiva. Aqui eu deixarei informações sobre os nossos associados para conhecimento geral, mas são empresas desde fabricação de matérias-primas, empresas que fabricam os equipamentos do setor, instaladores, integradores, empresas de engenharia, área jurídica, tributária, instituições financeiras. Na verdade, a economia inteira está olhando com enorme potencial para o uso da energia solar fotovoltaica em geração distribuída, e a sociedade também, especialmente aqui no Brasil. Quando a gente olha para o mundo, a gente começa primeiro avaliando, será que esse debate ele só acontece no Brasil? Será que esse debate já não está também acontecendo em outros países? É importante dizer que existem dezenas de estudos feitos, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país que utiliza esse modelo, atualmente em 39 estados norte-americanos, o modelo de medição líquida, estudos que mostram que a geração distribuída proporciona mais ganhos à sociedade e aos consumidores do que custos. Ela traz um ganho líquido, ela agrega para a sociedade. Vamos começar daí. A Califórnia fez um trabalho nessa área que é referência mundial. Durante 20 anos manteve um modelo que nós começamos a implementar no Brasil apenas em 2012. Eles começaram em 1996. E de lá para cá, depois que a participação da geração distribuída cresceu e amadureceu, sim, fizeram mudanças na regra. Então a primeira pergunta que eu queria deixar aqui para a reflexão de todos é: quando fazer a mudança? Está na hora de fazer essa mudança no país? E entendemos que não. O Brasil mal começou no uso da geração distribuída. Quando a Califórnia mudou a regra, ela fez também a segunda pergunta. São apenas essas duas perguntas que nós precisamos fazer, excelentíssimos senhores e senhoras senadores, nesse momento. A primeira pergunta é quando, a segunda pergunta é quanto cobrar na hora que a regra mudar. E a Califórnia, ao responder essa pergunta, propôs uma cobrança de 10,5%, mais ou menos 2 centavos de dólar, para cada quilowatt-hora de energia injetada na rede pelo consumidor, pelo produtor de geração distribuída. E aí ele pagava para usar essa rede, portanto, todos os custos e serviços, 2 centavos por quilowatt-hora, 10,5%. Não 30%, muito menos 50% ou 60%, como a proposta hoje em debate na Agência Nacional de Energia Elétrica. Existem também os caminhos que nós não devemos seguir, aprendendo com iniciativas que não deram certo em outros países. Eu gostaria de destacar o caso da Espanha. A Espanha, em 2010, mudou a regra para a energia solar de forma ampla e retroativa.
Isso gerou uma onda de mais de 1.500 processos judiciais contra o governo espanhol, um descrédito completo do setor privado e investimentos na Espanha na área de energias renováveis. O mercado congelou, os empregos foram embora, as empresas foram para outros países. Levaram os empregos com elas, levaram a arrecadação que traziam ao governo também com elas. E em 2018, nova gestão de governo na Espanha mudou a lógica e enxergou a geração distribuída como economia e como um motor de desenvolvimento econômico e social para o país. Estabeleceu uma regra que permite abatimentos de até 100% do consumo de energia elétrica, o que se faz hoje no Brasil, por exemplo. A Espanha perdeu 8 anos de desenvolvimento nesse mercado. Não cometamos o mesmo erro. Aqui no Brasil, pesquisa do Ibope Inteligência já mostra que 93% dos brasileiros quer gerar energia limpa e renovável nas suas residências. Isso não é diferente para as empresas, não é diferente para os produtores rurais e nem para os prédios públicos. Escolas, hospitais, postos de saúde, delegacias podem reduzir os seus gastos e liberar orçamento, para investir nos serviços que a população precisa. Desde que a geração distribuída começou no Brasil, a base de consumidores que é faturado pelas distribuidoras só fez aumentar, a uma taxa de quase 2 milhões por ano. Já são mais de 84 milhões de consumidores, apenas 163 mil, mais ou menos, geram a sua própria energia ou são atendidos por um sistema remoto, quando não tem um telhado disponível para gerar a sua própria energia diretamente. Isso faz com que a participação da geração distribuída esteja, na média no Brasil, muito abaixo de 1%, junto às distribuidoras do país. Enquanto países como Austrália, China, Estados Unidos e Japão já passaram de 2 milhões de sistemas, países como Alemanha e Reino Unido, citados aqui pelo Ministério da Economia, já passaram de 1 milhão de sistemas. Estamos discutindo mudar a regra no Brasil, com menos de 200 mil sistemas de geração distribuída. Então, de novo, o quando acreditamos que não é o momento desta mudança como está posta. É preciso criar esse processo de transição para mudar a regra no futuro. O processo de mudança proposto pela Agência Nacional de Energia Elétrica também teve pontos críticos, avaliados pelo setor, que precisam ser trazidos a debate. Eu vou destacar apenas 2 desses pontos. Em alguns desses, a agência, inclusive, já melhorou, já mostrou sensibilidade à sociedade, deu, por exemplo, mais prazo para que a sociedade encaminhe contribuições e para avaliar essas contribuições. Mas tem outro fator que é o mais importante, que é o da estabilidade jurídica e regulatória. Lembrem do caso da Espanha, que nós temos que levar em consideração. A ANEEL havia feito um compromisso com o setor, também escrito nas suas notas técnicas e recomendações anteriores, que manteria as regras vigentes por 25 anos para os consumidores pioneiros que tinham acreditado na geração distribuída e investido nesse mercado. Na hora que a regra fosse mudar, esses consumidores seriam protegidos e preservados. Mas agora, a proposta é de que a mudança de regra aconteça já depois de 10 anos. Existem muitos empresários que investiram as suas economias, colocaram os seus imóveis, inclusive, junto aos bancos para acessar crédito e para fazer projetos, e eles assinaram contratos com seus clientes por 25 anos. Como é possível mudar a regra agora por 10? Como fica o consumidor, como fica o investidor, como fica o empreendedor nesse processo? Esse é o ponto que eu vou destacar desse slide. Quando a gente analisa custos e benefícios, ou seja, a AB Solar, o setor solar fotovoltaico, reconhecem que existem custos, eles têm que ser mensurados. Não dissemos isso contra isso em nenhum momento, mas existem muitos benefícios e as contas hoje postas adiante, que falam em bilhões e bilhões de reais a serem pagos pelos outros consumidores, deixaram de fora a parcela importante desses benefícios. Nós fizemos as contas na audiência pública anterior com a metodologia da ANEEL.
O resultado foi um ganho líquido de 13,3 bilhões de reais, está na nossa contribuição de 158 páginas para todos que quiserem acessar o material. Esse benefício é só no setor elétrico. Calculamos, e infelizmente o Ministério da Economia não trouxe essa conta aqui, quanto que o governo vai ganhar em arrecadação, mesmo com a perda que vai ter de energia que vai deixar de ser tributada. Ele vai ganhar porque os consumidores pagam para investir nos sistemas de geração distribuída. E isso tem imposto. São 25 bilhões de reais em ganho líquido de arrecadação para governo federal, estados e municípios. Isso é dinheiro para levar melhores serviços para a sociedade, isso precisa entrar na conta. Além disso, a gente tem os benefícios ambientais e sociais, os empregos, a redução de emissões, tudo isso tem que entrar na conta. Então, quando a gente analisa os benefícios, eu vou pedir, senador, se possível, um pouquinho mais de tempo para completar o raciocínio. Quando a gente avalia os benefícios da geração distribuída, precisamos incluir na conta de forma completa os benefícios elétricos, que são alguns dos que já foram colocados na conta, mais os econômicos, os sociais e os ambientais. A geração distribuída, ela não é custo, ela é benefício para toda a sociedade. A sociedade ganha, o meu vizinho que não tem geração distribuída, ele ganha com a água que é economizada nos reservatórios das hidrelétricas, com as termoelétricas que a gente deixa de despachar na mesma quantidade porque está gerando energia no meio do dia, quando a demanda é maior, nos meses quentes, quando tem mais sol e quando a demanda também é maior, ajudando a evitar esse custo para o meu vizinho que não tem geração distribuída, não utilizando a redes de transmissão, o meu vizinho vai consumir a energia que eu produzi no meu telhado do lado. Perdas praticamente zero, não usa a rede de transmissão, só um pouquinho da distribuição, e esse pouquinho, vamos pagar o valor justo, mas não 60%. Alivia as redes de distribuição, evita também o investimento em novas usinas, em novas linhas de transmissão. Então, há ganhos para todos no processo. Além desses benefícios, nós temos enormes benefícios de geração de emprego e renda, mais de 7 bilhões agora com as contas atualizadas já foram trazidos ao nosso país, em investimentos privados, gerando também arrecadação pública. Além disso, a gente tem uma energia limpa e sustentável, renovável em favor da nossa sociedade. Eu destaco, para todos os que aqui não tiveram oportunidade de ler a nota técnica da ANEEL 188 de 2019, que a nota técnica destacou na sua análise, cuidado ao fazer projeções de longo prazo. É o que foi posto aqui na mesa, uma conta a ser paga no futuro. A própria análise da ANEEL diz, para a extrapolação das conclusões, para um cenário de mais longo prazo, são necessárias projeções e estimativas de parâmetros dificultando sobremaneira o processo de estimação e inserível considerável margem de erro nas análises. Também diz a nota técnica, não é objeto do presente estudo avaliar potenciais benefícios, ou seja, a nota técnica não avaliou potenciais benefícios que a mini e microgeração distribuída teria na postergação de investimentos, nos custos operacionais, nas perdas elétricas, dentre outros aspectos, ficou de fora da conta. E com isso, a proposta da ANEEL foi a pior que o setor poderia imaginar no seu pior pesadelo. Menos 60% na média de valor para a geração distribuída se você injetar essa energia na rede. Isso é uma situação muito negativa. E quando a gente olha o payback, eu queria destacar isso, para a chamada geração compartilhada, essa é a geração social. A geração compartilhada é o que vai levar energia elétrica para quem não tem telhado, para o sem telhado, quem mora em apartamento, para quem mora de aluguel ou para quem trabalha numa propriedade de aluguel e quer usar energia solar para reduzir seu custo. Eles precisam da geração compartilhada. O payback na proposta da ANEEL vira 26 anos. O payback fica mais longo do que a vida útil dos equipamentos. Inviabiliza esse modelo de negócio. A gente quer distanciar a geração limpa e renovável da população de baixa renda, de quem vive de aluguel, de quem mora em apartamento e não tem telhado? Precisamos refletir.
Comparações entre usinas de grande porte e geração distribuída não são adequadas. São duas tecnologias que têm custos diferentes. Usinas de grande porte têm acesso a reduções tributárias próprias, incentivos próprios, financiamento de longo prazo e contratos de longo prazo reajustados pelo IPCA. Risco baixíssimo. É outra realidade. Não dá para a gente comparar essas duas tecnologias. Por essa lógica, seria como dizer que o Brasil não precisa de PCHs. Vamos investir só em grande usina hidrelétrica. Não precisa de biogás, vamos investir só em grandes termoelétricas. Não é assim que se constrói uma matriz aproveitando os melhores recursos. Quem hoje quer investir em geração distribuída é a sociedade como um todo, todas as faixas de renda. A gente precisa valorizar isso. E o Congresso pode fazer muito. É preciso um marco legal para essa geração distribuída, de forma estruturada, geração de pequeno porte, com segurança jurídica e pensando no longo prazo. Obrigado pela atenção de todos.